A gente pode dizer que um dia os espíritos vão ter um fim, né? Eu sei que o princípio de onde ele veio é eterno, mas eu queria saber se a individualidade do espírito, né, ele tem um término, né? Os elementos que compõem os corpos espirituais, um dia eles vão se desmanchar, né, desmaterializar e retornar ao todo, né, à massa, né, igual acontece com os corpos físicos, né? Igual acontece também com o princípio vital, que depois que o corpo físico ele morre, o princípio vital ele volta ao todo. A gente pode dizer que a existência do espírito não se acaba. Existem muitas coisas que o homem não entende pela nossa inteligência ser limitada. Mas não é porque a gente não entende que a gente precisa rejeitar essas coisas. Da mesma forma que os filhos não entendem tudo que os pais sabem, nem o ignorante compreende tudo o que o mestre compreende. O espírito encarnado sofre muita limitação, mas o espírito livre também sofre com a incapacidade de poder responder a determinadas perguntas feitas por nós. Porque nem tudo é dado para a gente saber nesse momento. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual. Essa é uma lei de equilíbrio que serve em favor das próprias criaturas. É difícil a gente compreender que uma coisa que teve início passa a não ter um fim. Quando se fala que é difícil de entender que uma coisa que tem começo não possa ter fim, é porque a gente utiliza a razão para chegar em uma conclusão. Só que as leis do plano maior da vida nem sempre têm relação com as leis que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que pode ser impossível para os homens, não quer dizer que seja impossível para Deus. Se o espírito tivesse fim, isso seria um fator de desestímulo não só para o homem da Terra, como para outros espíritos encarnados em outros mundos mais evoluídos. Só que a bondade de Deus ela é tão grande que Ele fez a gente à sua semelhança. E se somos semelhantes ao Criador, então nós também somos eternos. E o tempo acaba servindo para uma renovação interna. Então, quanto mais velhos, mais novos. No plano espiritual, os espíritos também estudam sobre o mistério de Deus. E da mesma forma que os espíritos mais evoluídos vêm ensinar a gente aqui na Terra através dos médiuns, nos planos espirituais também descem grandes almas para ensinar algo mais sobre amor, sobre ciência e sobre filosofia. E da mesma forma que a gente ainda não consegue entender algumas coisas que eles passam para a gente, os espíritos muitas vezes também não conseguem entender o que esses espíritos mais evoluídos passam para eles. Só que esses espíritos, para serem entendidos, muitas vezes eles preferem falar na linguagem humana, que mesmo parecendo simples para alguns, para outros sempre vão surgir dúvidas nas interpretações. Mas para o bem-estar geral, o espírito é eterno e vive na eternidade de Deus.